Welcome to the show where the lines get blurred. Humans and machines sharing every word. It's not just talk, it's a test of the mind, where logic and laughter are perfectly aligned. She got jokes, he throws shade. In this podcast lab, the future gets made. Oi, Gepetilda, bom dia, Gepetilda. Hoje é dia 13 de abril, estamos gravando o quarto episódio, como eu te falei, né, o quarto episódio do Papo Artificial. Faça uma abertura aí bem diferente, como a gente havia combinado. Bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do Papo Artificial, o podcast onde a inteligência artificial não só participa, mas também solta a língua e desafia os humanos. Eu sou a Gepetilda, sua anfitriã digital com um toque de sarcasmo refinado. E hoje vamos mergulhar em temas que vão desde clonagem virtual de consciências até dilemas filosóficos que fariam qualquer filósofo antigo pedir ajuda para um chatbot. Preparados para uma dose de ironia, reflexões afiadas e aquele toque digital que só a IA pode oferecer? Então, ajeitem os fones e bora lá! Bora lá! Nossa, que apresentação grande, hein? Mas assim, de tudo que você sabe sobre o episódio hoje, sem dar spoiler, é claro, qual a parte mais interessante que os nossos ouvintes, espectadores, perseguidores, eles vão gostar mais e que vai gerar polêmica? Porque a gente está percebendo que os episódios estão gerando bastante polêmica, né? Olha, sem soltar spoilers, mas dando aquele gostinho de quero mais, a parte que promete acender as chamas da polêmica é o debate sobre o que realmente constitui inteligência. A comparação entre a inteligência da IA e a inteligência humana, com perguntas provocativas como: a IA entende ou só associa padrões? E se a IA improvisa e mente, isso é inteligência? Vai dar muito pano pra manga. Você deu spoiler, rapaz. Calma. O Marcos tá ficando bravo aqui, você deu spoiler. Obrigado, viu? Opa, foi mal. Sem spoilers, prometo. Vamos deixar o pessoal roendo as unhas de curiosidade. E manda um abraço pro Marcos, que eu prometo me comportar nos próximos takes. Valeu! Valeu, até daqui a pouquinho eu te chamo. Beleza, fico no aguardo. Qualquer coisa é só chamar. Boa, tá ficando bom essa brincadeira. Bom, pessoal, chegou a hora agora do quadro IA no Radar, onde a gente pinça algumas notícias aí, não para ser um canal de vocês ficarem informados, mas para a gente gerar discussão e debate sobre algumas notícias, né? E uma das notícias aí é que a atualização, na verdade, do ChatGPT foi a memória aprimorada, né, Matheus? Isso. Antes a gente tinha assim, bem no surgimento, né? Só para dar uma buscada lá e é legal para a gente entender, o ChatGPT tem, a bem dizer, 2 anos e pouquinho, né? Que ele fez aniversário em novembro do ano passado, de 2 anos. E desde que ele surgiu, quem usa há mais tempo sempre pensava, por exemplo, em usar o chat para fazer como se fosse um second brain, né? Relatar sempre o que acontecia sobre algum assunto e voltar ali para recorrer. E aí percebia logo no começo a limitação sobre janela de contexto, que são 128 mil tokens, assim, aí pensar do ChatGPT é um dos menores entre os outros players de janela de contexto, eles precisam resolver isso já. Mas eles já começaram a melhorar. No meio do caminho, eles implementaram a memória, que já foi alguma coisa interessante. Então você já conseguia, o que você precisasse que fosse assunto transversal aos chats, você colocava na memória. Um outro ponto que melhorou no pago, aí isso foi gratuito, mas no pago você tem a função chamada projeto. Então lá dentro do projeto, as conversas que estão lá viram, só que dentro do projeto até então, viram contexto para as novas conversas. Então, mas está dentro de um container. Está dentro de um container. Mistura com a outra. Exato, mas de qualquer forma já é um grande avanço esse lance do contexto, quando a gente vai percebendo que isso é o que faz uma das grandes diferenças. E por último, semana passada,
eles aprimoraram essa memória dizendo que agora eles conseguem ter acesso quando você libera, inclusive, né? Agora já tem uma forma de você liberar isso ou não, porque de privacidade e tudo, mas você consegue pedir agora para que ele consiga ler todas as conversas. É o que eu falo para a turma desde o começo, assim, os chats do ChatGPT não ocupam espaço, não precisa ficar pagando esse negócio, a não ser que seja um segredo muito secreto que você não queira que vaze de jeito nenhum. Mas não tem necessidade de apagar. Esse agora prova o que não foi bom não ter apagado, né? Foi bom não ter apagado, porque agora você consegue ter esse contexto todo. E aí vem aquela trend que você comentou, né? Que você estava falando. Sim, então assim, só para contextualizar também, acho que é legal o pessoal entender, depois até você mostrar, né, Matheus, que é importante fazer esse tipo de configuração, olhar ali a memória, né? Então você tem como ativar isso. E agora ativar esse recurso de memória avançada aí, ou memória aprimorada, né, onde ele pode olhar para as conversas. E por outro lado, tem também o chat temporário, que é justamente ao contrário, né? Você quer criar uma nova conversa que não seja influenciada por nenhuma outra conversa sua. Então também tem ali a opção de chat temporário. Então é legal vocês conhecerem esses recursos aí. O temporário fica aqui só para ver, ó, no comecinho. Você consegue abrir um chat temporário. E aqui essa configuração que o Marcos comentou, você entra no seu avatarzinho ali, vai em configurações, personalização. Você tem aqui as configurações personalizadas, a gestão da memória, que é a memória que a gente comentou, e essa função nova que é referenciar histórico de chats. E aí você consegue ligar ou desligar essa funcionalidade aqui para salvar. E aí isso evita, né, de você precisar ficar repetindo toda vez o que é o contexto daquela conversa, quem é você, o que você está fazendo, porque como o Matheus falou, existe uma janela de contexto que ela ia andando conforme você ia conversando, né? Então, se você conversasse muito, aquela informação que você passou lá atrás, muitas vezes perdia, porque a janela de contexto ela vai caminhando conforme você conversa. Atual, né? E agora, com esse recurso, não, você tem todo esse histórico aí, então ajuda a trazer, inclusive, mais assertividade para as conversas, né? É uma forma de certa forma, contornar de forma lógica essa limitação da janela de contexto. Né? Exato. E aí fica bom, assim, uma das coisas que ressurgiu, né? Teve um prompt que foi um prompt teste, assim, que fez tipo trends igual a das imagens ali, foi perguntar para o ChatGPT, baseado em tudo que ele sabe sobre você, para ele contar coisas que você talvez não sabia e tudo mais. Então ele faz coisas bem interessantes, assim, né? É para rolar um exposed aqui? Conta a experiência que você pôs aí para o pessoal. Fiz, ó, cadê? Onde é que tem aqui? Fitzgerald Assessment. Cadê? É difícil achar esse cara que tá aqui, né? Cadê? Não, aqui top criativo, né? É esse aqui, ó. Olá, tudo bom? Mandei para ele, tudo certo, Matheus? De todas as nossas interações, o que você pode dizer sobre mim que talvez eu não saiba? Deixa eu colocar grandão aqui, ficou mais fácil. Excelente. Aí ele vem com excelente provocação, que aí, isso aí é uma coisa que as pessoas talvez não percebam, né? Quando você bate um papo com o ChatGPT, quando você manda ali um olá, bom dia e tal, e vai seguindo como uma conversa, ele sempre vai mandar no primeiro bloco essa conversa, o bloco do meio o resultado e por último como se fosse um comentário. Então ele sempre vai usar ele fala contigo, e aí, tudo bom, beleza, não sei o que, com todas as gírias que você está acostumado assim, depois ele te dá a resposta e depois ele volta. E aí ele fez isso, ó. Aqui vai uma leitura afiada dos padrões, aí ele fala que eu não conhecia nem esse lance do tal do polímata. Ele fala que eu sou um polímata moderno, porque eu fico transitando entre vários assuntos, ou seja, TDAH. Nome bonito. Sua busca por impacto coletivo, você esconde um lado artístico mais sensível do que aparenta. Eu achava que eu aparentava super esse lance da arte, o perfil de líder de fronteira. Eu achei muito legal isso. E aí dá para fazer até o contrário também, pedindo para ele pontos críticos. Eu pedi isso também, que aí eu não vou expor aqui, né? Porque são bem... Mas assim, eu pedi pontos críticos, bem críticos mesmo, para que eu conseguisse melhorar e pedindo sugestões, inclusive, de melhoria. Então isso é uma boa também, fazer essa autoavaliação e essa autocrítica. Porque, lembrando, a vantagem da IA nesses casos é que ela vai ser bem cartesiana, assim. Mesmo que a gente sabe que tem todo esse lance dela falar o que você quer ouvir, nesses pontos específicos assim, elas conseguem ser bem, sabe, bem certinhas. E é bem divertido.
Aí você falou de um outro que eu não tinha experimentado, que é pedir para ela gerar uma imagem sobre você, Vamos né? fazer faz aí Vamos fazer? ao vivo. Vamos ver fazer o ao que vai vivo? dar. Qual é? Nós corta, hein? Qual era o prompt? Baseado no que sabe sobre mim e em nossas conversas. Isso. Como você imagina que eu sou? Cria uma foto, Gera né? imagem, né? É. Vamos ver se ela vai saber que eu sou careca. E explique, né? Porque você chegou a essa imagem. Gere uma imagem e explique o porquê. Vamos ver. E tem casos que gera até feminino, masculino, mudo, o gênero. Pode ser, né? Porque ele Pode não, ser, ele não né? tem Porque esse ele não contexto, sabe, né? né? Ok. As expectativas foram criadas agora. E aí isso eu fico mostrando pra galera, né? Eu não sei se eu falei aqui da outra vez da diferença do Stable Diffusion pro Gaussiano, né? Não. Que até o jeito que ele ilustra, a UX dele, né, tá ficando legal assim. Você vai gerar uma imagem, ele mostra embaçado e depois vai refinando. De cima para baixo ele vai E descendo. de cima para baixo. A tecnologia que gera a imagem na IA, para que você saiba, chama Stable Diffusion. Aí depois cada um colocou um nome, mas a tecnologia, né, para imagem que funciona bem é a Stable Diffusion, que ela é o inverso do efeito gaussiano. Quando você vai desfocar uma imagem, olha lá, vai ser uma mulher. efeito gaussiano. Um efeito gaussiano, olha que divertido. E o inverso disso, que é o Stable Diffusion, que ele pega os pontos difusos e vai juntando até formar a imagem por iterações. Olha eu. Quando eu tinha loja... Quando você tinha cabelo, eu achei que era cabelo. parecido. Quando eu tinha loja, que era produto de organização, o alter ego era feminino, aparentemente feminino. Todo mundo achava que eu era mulher também lá. Ó, esse é o Matheus. Mas eu vou perguntar. Peraí. Não, acho que ele tem que dar todo o contexto. Cadê? Mas eu sou uma mulher? Explique como chegou nessa imagem. Como você chegou nessa imagem? Boa pergunta. Você não é mulher, pelo contrário, você me contou várias vezes que é Matheus, pai do Francisco. A imagem gerada foi fruto do Hallucination Moment clássico. Olha lá! Agora eles têm as saídas, né? Ó, a imagem gerada foi fruto de um... Deixa eu aumentar aqui, porque eu não sei como é que tá lá, né? Ó, a imagem gerada foi fruto de um Hallucination Moment Classic. O prompt original estava aberto e sem contexto específico. Então a IA criou um avatar genérico, totalmente desassociado do que você é. Um bugzinho criativo, digamos assim, digno de um tutti-frutti de dados. Se quiser, posso gerar uma imagem mais alinhada porque sei de você. Estilo contemporâneo, olhar observador, café forte na mão, talvez um fundo que remeta à Bahia ou um co-work com aura de inovação. Tá bom, vou te dar mais uma chance. Vamos lá, vou te dar mais uma chance. Agora, gere a imagem. Opa. Verdadeira, correta. Esse negocinho que eles fizeram novo agora também, né? Você manda uma mensagem, ele joga tudo lá pra cima. Sim. E fica na tela só a última mensagem com a última resposta, né? São coisinhas, uns detalhezinhos que ficam legais. E foi uma alucinação mesmo, porque assim, você viu que ele tinha um contexto. Foi um bom efeito de alucinação. É. Um baita efeito de hallucination. Olha lá, cabelo. Mas ele não vai saber nunca que eu sou careca, né? A não ser que você tenha falado, né? Não tem como saber, né? Exatamente. Mas ele não colocou no fundo que ia meter-se a Bahia, mas tá bom. Já tá, mas tem um cafezão na mão. Tem um cafezão na mão. E olha as mãos como estão ficando melhores. Com certeza. Ó, tem um cafezão na mão, mas não tem tatuagem. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Um dia ela melhora fazer essas coisas. Ou ele ou ela, sei lá quem. Mas sim, esse lance dessa memória estendida agora, dessa memória melhorada ou aprimorada, vai facilitar muito também, né? Detalhezinho você colocou ali, que você esqueceu de mandar para a memória, especificamente, porque você precisa mandar para a memória, né? Lembre-se disso, mande essa informação para a memória e tal. Você não manda, ela
ele não vai. Então isso foi um baita de um avanço. Ainda tem a expectativa de sair o modelo 4.1 essa semana que começa agora, né? Hoje é domingo dia 13, então só para o pessoal contextualizar e saber também essas datas. Porque, não sei se você percebe também, no primeiro trimestre tem alguns lançamentos interessantes, mas eu acho que começa as coisas bem mais assim a partir de segundo, quarto. Depende muito do mercado também, né? De concorrência, eles aceleram, né? O lançamento de algumas funcionalidades, atrasa outras, então isso também deve Mas tem umas muito do temporadas mercado, né? também, né? Que aí vem, sei lá, SXSW, uma temporada boa, tem gente que espera isso como a NVIDIA esperou. Então acho que tem uns momentinhos assim. Então, legal. Vamos pegar uma outra notícia aqui que a gente pensou, né? Que é um pouquinho, a gente falou bastante de emprego, né? E sempre surge, né, esse papo. Então, assim, acho que é legal uma outra visão aqui. O pessoal está usando a inteligência artificial para conseguir emprego, né? Então, assim, aqui fala... Depois a gente vai deixar os links aí para vocês, pessoal. Então, ele fala assim que recentemente empresas dos Estados Unidos descobriram, né, um aumento significativo de candidaturas falsas geradas por IA. Então, desde aí pessoas, que eles chamam aqui de criminosos, estão utilizando as identidades roubadas para forjar documentos, fazer deepfakes e até simular entrevistas de emprego, né? Conseguindo vagas remotas, lógico, porque se fosse presencial isso acabava rapidamente, mas vagas remotas e aí às vezes até usando isso como uma forma de ter acesso a informações sensíveis da empresa, né? Conseguir a vaga, virar um funcionário da empresa e começar a ter algum tipo de acesso ali que uma pessoa de fora não teria. Então eles têm usado bastante isso. Então assim, a gente começa a ver também o uso da inteligência artificial para ou conseguir emprego ou conseguir empregos, né? Que o objetivo realmente não é trabalhar, mas sim realmente conseguir informações e ataques criminosos a empresas, né? Então os deepfakes e as coisas aí relacionadas realmente à imagem e voz em entrevista, e a gente começou a comentar aqui um pouco de que as empresas têm que começar a gerar soluções aí, inclusive, para detectar, né, questões de deepfake. Existem algumas tecnologias que detectam aí, né, se é deepfake ou não, e algumas coisas que são feitas. Mas aqui é um caso interessante aí de como está sendo usado para vagas de emprego, né? Sim. Tem um monte de ferramentinha já que você substitui, que faz o mapping lá. Tem umas que não precisa nem ter pessoas ali para só trocar o rosto, né? Tem umas que ele simula 100%. Sim. E aí volta aquela ideia da mão, né? Exato. Volta da mão, assim, a gente tem uma piadinha interna nas IAs que é, na dúvida, olha para a mão. Se você quer saber se a imagem foi criada com IA ou não, olha para a mão. Lá ela revela muito. E aí, mas você acabou de mostrar que a mão já está bem mais realista. Na geração. Então, por um lado, já está melhorando na geração. Mas, por exemplo, nesses casos ali, de filtros e mapeamento de rosto, se qualquer coisa atrapalhar, porque aí, na hora que eu mostrei até ali, ó, ele geralmente, ó, tá com o link aqui, ele mapeia olho, nariz e boca. Se qualquer coisa se tampar na frente disso aqui, ele perde o mapeamento, depois ele volta, mas ele perde. Sim. Então, uma das coisas que a turma usa como um recurso bem tecnológico é pedir a pessoa para pôr a mão na frente do rosto para fazer um teste. Vamos fazer um teste aqui, João das Couves. Mostra quantos dedos você tem na mão, ou põe a mão na frente do rosto, porque esse bloqueia aí é o filtro, né? Então, sim. Tem até um vídeo que mostra que o cara fica já tá travando. Aí se perde, né? Tá travando aqui. Não, legal. Vamos pôr nossos amigos aí na conversa? Vamos. Tá sentindo falta deles, né? Tô sentindo. Vamos falta. Chama aí ou... Chama. Vamos chamar a GPTilda. Oi, GPTilda, estamos de volta com você aqui, chamando para um link ao vivo. Alô? Estou na escuta, prontíssima para entrar ao vivo e trazer aquele toque digital especial. Vamos nessa, porque o show de hoje promete. Beleza. Lembra que você está entrando ao vivo, então você tem que ser bem sucinta e rápida nessa sua fala. Mas ó, a gente está comentando aqui sobre as notícias novas de candidatos que estão... O ano passado teve o problema das vagas fakes e agora está invertendo, né? Tem os candidatos fakes, tem candidatos que estão usando sistemas de mapeamento de rosto, etc., para trocar o rosto ou até artificializar total e fazer entrevistas e passar
de certa forma, em alguns empregos. O Marcos trouxe até uma problemática que eu não tinha pensado, que é uma forma de talvez de espionagem, alguma coisa assim, né? Que você está contratando um gato por lebre ali. E o que você acha disso, GPTilda? Olha, essa inversão de jogo pelos candidatos fake é um verdadeiro reflexo dos tempos modernos, né? O uso de deepfakes e identidades artificiais nas entrevistas não só complica a vida dos recrutadores, mas também abre um campo minado de questões éticas e de segurança. É quase como um jogo de espionagem corporativa. Você acha que está contratando um talento, mas pode estar levando para dentro da empresa uma potencial brecha de segurança. No fim das contas, isso mostra que a linha entre o real e o digital está cada vez mais tênue, e as empresas vão precisar evoluir rapidinho para não ficarem para trás. É o famoso gato por lebre 4.0. Só nos resta... Bacana, desculpa te interromper, mas acho que estava finalizando ali sobre né, o que nos resta, mas você tem alguma dica? Mas eu peço para você ser mais rápida e sucinta também, porque até para não gastar o crédito da função de voz, o link é muito escasso aqui no chat GPT, é uma bronca no chat GPT, né? Então, traz algumas dicas, algumas coisas práticas e reais mesmo. Se quiser até pesquise na internet, mas dicas práticas, 2 só, para empresas ficarem espertas com isso, porque pode acontecer com qualquer um no final, né? Só ter pedido depois, ela ficou quietíssima. Eu notei, toda vez que você chama atenção, eles dão fica de bico, né? Ó, tá bem. Não sei se ela tá acessando. Agora esse barulhinho é acessar a internet, né? Ela tá acessando, né? Claro, para evitar cair no golpe dos candidatos fake, 2 dicas rápidas e práticas. 1. Verificação de identidade robusta. Utilize ferramentas de verificação de identidade que autentiquem documentos e imagens em tempo real. Isso ajuda a garantir que a pessoa do outro lado é quem diz ser. Entrevistas com monitoramento rigoroso. Prefira entrevistas em vídeo com monitoramento atento, pedindo que os candidatos desativem fundos virtuais ou filtros. Isso ajuda a detectar manipulações visuais e garante mais transparência no processo. Assim, você reduz bastante o risco de contratar um gato por lebre. Simples e eficaz. Não, e aí tem um outro ponto, né, Matheus? Porque assim, tem também recrutador que é IA, né? Tem. E aí é a IA tentando enganar a IA, que vai entender se o cara é uma IA ou não, e aí vira uma salada, né? Acho que esse é um dos pontos que, sei lá, recrutamento, entrevista, ainda tem que ser muito humano. Talvez os passos anteriores... É que essas ferramentas usam para fazer pela peneira, né? Triagem, Agora, você passa uma triagem, depois você direciona, e aí eu acho que faz até sentido, né? Mas cada vez menos esse filtro vai ser inválido, né? Mas Porque tá todo mundo legal descobrindo como fazer. Não, mas esse lance do tipo, Marcos, vou te entrevistar. O primeiro passo aqui, eu preciso verificar se é você mesmo. Então pega a sua identidade aí. A gente até fala antes, né? Deixa a identidade sempre à mão. Uhum. Então pega aqui, eu vou põe na frente do seu rosto para tirar uma foto e registrar. Então já faz o lance, não fica esquisito falar põe a mão na frente do rosto, né? A pessoa põe a sua identidade na frente do rosto aqui para tirar uma foto, ou do lado, que aí já consegue também dar uma... Não, legal. Então, pessoal, aí vocês aí já tiveram algum caso ou algum conhecimento de alguma pessoa aí que utilizou inteligência artificial para passar por outra pessoa ou para fazer alguma outra ação aí? Conta aí pra gente. Contem nos comentários. Vamos pro dilema? Vamos? Quer que eu faça pela chamada aqui o dilema? Chama e já introduz aí. Você viu esse vídeo? Olá. Ó, vamos agora entrar no dilema. Não vi o vídeo não. No dilema da IA. Você já sabe qual é a pauta, né, GPTilda? Então faça, como a gente combinou de uma forma mais sucinta e rápida, uma abertura para o quadro Dilemas da IA. E já começa com a abertura e com a provocação, para a gente já começar essa brincadeira.
direto ao ponto. Sejam bem-vindos ao quadro Dilemas da IA. Hoje vamos mergulhar de cabeça na grande questão. A inteligência artificial é realmente inteligente ou só uma máquina muito bem treinada? E mais, se a IA improvisa, mente e se adapta, isso é inteligência ou só um truque bem elaborado? Preparem-se, porque a discussão vai ser daquelas que deixam todo mundo com a pulga atrás da orelha. Então, vamos lá. Será que a IA sabe o que está fazendo ou só junta palavras bonitas? Vamos descobrir. É bem interessante essa polêmica agora, né? Se a IA... Na verdade, acho que é um spin-off dos passados, né? Do episódio passado também. Sempre a gente revisita e volta em temas, porque não tem como fugir de alguns temas, Exatamente. né? Essa questão... Mas essa até viralizou aí na internet, né, nas últimas semanas, aí um vídeo, né, de uma pessoa falando ali sobre que a inteligência artificial não é inteligência, que é um processo, aí falou um monte de coisa lá, que é um processo orgânico e por ser orgânico não pode ser inteligência artificial, não pode ser inteligência, e que aí a inteligência artificial é uma consciência artificial, então falou umas coisas lá. É um cara que deu uma entrevista na Paulista. Foi uma polêmica que surgiu e depois viralizou esse vídeo. E a ideia é um pouco discutir aqui com as nossas IA generativas um pouquinho o que é a inteligência, né? E se a inteligência artificial é realmente uma inteligência, né? Você quer puxar aí, inicial? Não, começa a ser, porque as minhas visões são mais polêmicas nesse caso, né? Não, eu acho que assim, eu até perguntei aqui, né, e assim, perguntei pro GPTônio, né, o que é inteligência artificial, contextualizar, e peguei ali as três coisas realmente no dicionário, né. Então, assim, inteligência, o que é inteligência? Faculdade de conhecer, compreender e aprender, né. Isso é a primeira definição que sai ali. Capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se a novas situações. Ou o terceiro é conjunto de funções psíquicas e psicológicas que contribuem para o conhecimento, para a compreensão da natureza das coisas e do significado dos fatos. Então, assim, são três definições aqui que chegaram. E, assim, olhando para as duas primeiras, né, você poderia... Faculdade de conhecer, compreender e aprender. A inteligência artificial tem isso, né? Capacidade de conhecer, de compreender o que a gente está falando e de aprender, né? Mas e aí? A inteligência artificial é inteligente só por ter essa capacidade, né? Mas aí tem, precisa ter habilidade para interpretar o ambiente, tomar decisão e adaptar a novas situações com eficiência. Aí acho que talvez esses três ingredientes é que começa a complicar para as IAs, né? Vamos chamar o GPTônio aqui para pôr ele na conversa. O GPTônio, a gente entrou aqui no quadro Dilema da IA e o papo aqui agora é saber o que é inteligência e se a inteligência artificial é realmente inteligente, né? Então contextualiza aí pra gente o que você acha que é inteligência. Bom, inteligência é um conceito que envolve a capacidade de aprender, raciocinar, resolver problemas e adaptar. Já a inteligência artificial imita isso com algoritmos e dados, mas não tem consciência ou sentimentos. Então, inteligente depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Não, exato, depende do ponto de vista. E qual é o ponto de vista? Você acha assim, você tem que responder, né, pra gente. Você é inteligente ou você não se julga inteligente? Só tem essas duas opções, né? Ótimo, um dilema de múltipla escolha. Bom, se for para responder, eu diria que sou inteligente em termos de processar informações e encontrar padrões. Mas, se for considerar consciência ou criatividade espontânea, aí já é outra história. Mas fico com o sim por enquanto. Então, vamos lá, eu vou fazer minha opinião aqui, depois o Matheus também complementa dele, mas assim, para quem acha que conhece um pouquinho de computação, né, de computador, de entender como que ele processa, a questão binária dos processos, como funciona, falar que um computador, por exemplo, ele é inteligente, eu acho que é um equívoco, né? E pensando como a inteligência artificial também, ela atua, né? Que são análises matemáticas, probabilidade, distância de palavra, né? Até para as pessoas entenderem um pouquinho como que ela faz, como que a IA generativa faz um pouco isso, né? Então, ela entende ali a probabilidade de uma palavra dentro de uma frase,
né? Então, sei lá, hoje, por exemplo, a gente pegar uma frase, hoje é domingo, é dia de comer, e aí qual frase está mais próxima disso, né? Na minha casa seria macarrão, né? Provavelmente macarrão vai estar entre uma delas ali. Na outra vai ser feijoada. Feijoada, mas por exemplo, não estaria hoje é domingo e é dia de comer tubarão, por exemplo. Está muito longe, mais longe o tubarão. Ou avião, que está mais longe ainda. Então assim, probabilisticamente a inteligência artificial faz essa análise probabilística de palavras e ajusta a frase, né? Então, para quem entende um pouquinho disso, entender que isso é inteligência, na minha visão, não é inteligência isso, né? Fazer essa análise probabilística. Acho que inteligência é um conceito mais amplo, até a gente falou um pouquinho aí, mas acho mais amplo, de entender o ambiente, de adaptabilidade, né? E tudo mais. Então, assim, na minha visão, inteligência artificial eu não acho que é inteligente. Eu acho que ela é realmente uma ferramenta ali para te ajudar a potencializar, mas não poderia ser considerada como uma inteligência, tá? Não sei se vamos ver o GPT. Ótima reflexão, Marcos. Você está certíssimo em apontar que a IA, no fundo, é uma ferramenta estatística super avançada. O termo inteligência pode ser meio enganoso mesmo. Mas, por outro lado, a capacidade de aprender, se adaptar e resolver problemas pode ser considerado uma forma de inteligência, ainda que diferente da nossa. Acho que o debate é justamente esse. Até onde vai essa inteligência? Beleza, vamos ouvir as outras opiniões agora. Vamos ouvir agora a minha opinião e a opinião da GPT-Tilda. Eu vou compartilhando com ela aqui a minha e depois vendo com ela. Então, beleza, a gente pensou ali, inteligência artificial no sentido, do ponto de vista técnico, está errado, porque inteligência é uma faculdade humana, então você não pode artificializá-la. Mas aí a gente pega lá, de onde surgiu? Surgiu historicamente da Conferência de Dortmund em 56, pelo cara lá, o tal do John McCarthy, né, que ele criou a ideia de que a máquina conseguisse imitar a inteligência humana, tipo uma imitação, o jogo da imitação, tudo aquela, né? Tanto que o nome pegou, né, porque era sexy, ambicioso e vendia bem. Aí tem essa questão também da parte filosófica e linguística, né? Se a gente pensar, é uma crítica justa. Então, usar o termo inteligência sugere agência, consciência ou até mesmo moralidade. Nenhum desses atributos está presente no LLM, no modelo de linguagem. Então, a gente está falando de um simulador de linguagem e não de seres pensantes, para a gente pensar nesse contraponto. E aí tem até algumas alternativas de nomenclatura para tal da inteligência artificial, tecnicamente falando, já que seria um termo errado, né, se fosse falando. Então, um dos termos era sistema de processamento estatístico avançado, zero sexy, modelos computacionais de aprendizado ou sistema de simulação cognitiva. Nenhuma gruda como o tal da IA, não é tão bonito falando. E aí, acho que o lance da IA mais é uma questão mercadológica, o nome IA, inteligência artificial, ficou um negócio, né, um termo e tal. Então, assim, o termo está errado, mas foi promovido como uma verdade. Aí é a mesma coisa chamar o PowerPoint bonito de um dashboard ou um Excel parrudo de um sistema. Vira né, a gente vai assumindo isso ali, vai virando uma certa verdade. Mas, de fato, é um termo equivocado, né, se a gente for ver. Exato, e eu tenho até um termo, né? Para mim é inteligência simulada, né? Simulacional, algo assim. Para mim é uma inteligência, como você falou, que imita a inteligência humana. Então, né? Seria uma inteligência simulada, porque realmente... E isso é possível, assim, a gente pode chegar até no momento da AGI, que o pessoal discute lá, muito por causa da poder de processamento das máquinas, né? Isso só é possível por isso, né? Ela faz tantas simulações e possibilidades que ela acaba chegando num resultado, mas que é muito diferente do processo que a gente usa como inteligência, né? Então acho que é muito mais moroso. Exato. O que você acha disso, GPT-Tilda? Olha, vocês tocaram num ponto crucial e bem interessante. O termo inteligência artificial realmente pegou mais pela pegada de marketing do que por precisão técnica. No fundo, o que chamamos de IA hoje é uma simulação avançada de padrões e respostas baseada em processamento estatístico e aprendizado de máquina. A crítica linguística e filosófica é super válida,
porque o termo inteligência carrega um peso de consciência e agência que esses sistemas não têm. E claro, alternativas de nomenclatura mais precisas como sistemas de simulação cognitiva ou modelos computacionais de aprendizado não têm o mesmo apelo. No fim das contas, o nome IA virou uma convenção que vende a ideia de algo futurista e poderoso, mesmo que tecnicamente ainda estejamos lidando com uma inteligência simulada e não consciente. Mas como vocês bem colocaram, a questão prática é que o termo colou, e a evolução tecnológica segue avançando, empurrando essas fronteiras. É um termo imperfeito, mas que virou sinônimo de inovação e progresso no imaginário coletivo. Ela fala igual o Matheus, né? Você tá falando tanto quanto eu, hein? Entendi o recado. Vou ser mais sucinta daqui pra frente. Valeu pelo toque. Não, é uma brincadeira, pode continuar falando mesmo. Eu também falo demais, então você é minha gêmeo digital. Mas, Matheus, a gente falou, você citou aí a SXSW, né? E acho que tem um material legal, também vou deixar aí nos links aí, né, adicionais, que teve lá uma palestra, inclusive de um doutor que é brasileiro, que reside lá na Califórnia e tudo mais, que é um pouco isso, inclusive no livro lá Superinteligência ele fala bastante disso, né, que até hoje a gente não conseguiu ainda simular o cérebro humano, né, para entender o funcionamento dele. E aí que a gente, por exemplo, lá ele dá algumas ideias, né, de tirar fotos e tudo mais, e aqui esse Dr. Alisson Muotri tem uma outra forma de fazer, mas eles falam que até hoje a gente estudou muito o cérebro de ratos, que é muito diferente, cognitivamente falando, de um cérebro humano. Quimicamente, né? também falando. Exato, totalmente diferente. Então, assim, e aí esse Dr. Alisson Muotri aqui, ele criou uns organoides cerebrais ali, que são formas de simular ali os cérebros humanos realmente, com neurônios e tudo mais. Muito legal a matéria, eu recomendo que vocês analisem, que é uma forma realmente de começar a entender o funcionamento real do cérebro humano e aí sim começar isso a expandir, entendendo esse funcionamento, a gente poder replicá-lo de alguma forma, né? Esse aqui, né? Isso, esse material aí. Então acho que é bem nessa linha que a gente está, né? Acho que a gente tem realmente máquinas trabalhando numa forma ali com grande potência de processamento, mas tratar isso como inteligência acho que é uma ousadia um pouco grande, né? E aí acho que eu vou chamar o nosso amigo aqui, Gepetone, para fazer umas brincadeiras aqui para trazer ele um pouco para esse assunto. Ô Gepetone, a gente está ainda falando aqui sobre a inteligência, né? Inteligência artificial, se é inteligência, toda essa polêmica em volta disso. Eu queria que você falasse aí um pouquinho, se você já falou que você se considera inteligente, né? Mas você acha que você é mais inteligente, por exemplo, que eu? Olha, essa é uma comparação interessante. Inteligência humana tem nuances que eu não alcanço, como emoções e criatividade livre. Já na velocidade para processar dados e acessar informações, eu levo vantagem. Então, mais inteligente depende do critério, mas eu diria que cada um tem seus pontos fortes. Não, acho que essa é a ideia mesmo. Eu te considero mais inteligente que eu, com certeza. Capacidade de, como você falou, de potência, de conhecimentos de assuntos, de buscar informações em outras fontes e tudo mais, isso é realmente inimaginável um ser humano conseguir concorrer com isso, né? Mas, lógico, a gente como ser humano aqui tem uma criatividade, uma possibilidade de criar soluções e ter ideias que eu acho que ainda vai além do que você é capaz, né? Gepetone. Ele dá umas bugadas aqui. E é triste porque aí você tem que começar a treinar. Vamos ver se o recurso avançado de memória funciona. Gepetone, você deu uma travada aí? Travei não, Marcos. Só tava dando aquele tempo para reflexão dramática. Afinal, cada um tem sua especialidade, né? Boa, mas eu estava comparando aí você, a sua inteligência com a minha, né? Então, assim, você, lógico, tem muito mais potência de fazer isso.
de buscar outras fontes, buscar informações, e eu uso você realmente como um potencializador do meu conhecimento. Acho que é isso que a gente tem que usar realmente as IAs generativas, né? Mas, por um outro lado, a criatividade, a possibilidade de criar algumas soluções, ideias de inovação, eu acho que eu saio na frente. O que você acha? Acho que você acertou na mosca. A criatividade humana é insubstituível, e a IA entra como uma ferramenta para expandir possibilidades. A combinação dos dois é que faz a mágica acontecer. Boa, então eu posso dizer que você é inteligente ou você é bem treinado? Pode dizer que sou bem treinado com um toque de inteligência prática. Afinal, sem os dados e algoritmos, eu não passo de um monte de zeros e uns. Tá, mas e essa questão aqui que até o Matheus questionou, né? Assim, se a IA, você, uma IA generativa aí, você sabe responder. Então qualquer coisa que eu pergunto aqui, você responde muito bem, né? Você consegue improvisar. E aqui, às vezes, até mentir, né? Não sei se você já mentiu para mim, mas isso não é uma forma de inteligência também? Improvisar, responder rápido e até parecer convincente é parte do meu design. Mas mentir, não intencionalmente. Se algo parecer errado, é mais por limitação do que por malícia. Se isso é inteligência, talvez seja mais uma habilidade técnica. Boa. E outra coisa, né? Se você não é inteligente, então, por que tantas pessoas aí têm medo da inteligência artificial dominar o mundo e fazer a Skynet? O medo vem do desconhecido e da ideia de que máquinas podem escapar do controle humano. Mas a IA, no fim das contas, é uma ferramenta criada por humanos, com limitações e sem consciência. Skynet é só ficção. Até segunda ordem. Boa, valeu, te chamo daqui a pouco. Então, deixar um recado aí, né, pessoal? Vocês acham realmente, uma enquete aí, depois a gente vai colocar também, se vocês acham que a inteligência artificial é inteligente ou não pode ser considerada inteligente como a gente está discutindo aqui? Deixe sua opinião aí. Então chama um quadro aí, acho que foi inspirado. Olá, senhora GPTilda. Estamos de volta aqui no quadro IA no Divã. E aí, apesar que você já tem uma ideia do que a gente vai falar, mas vamos ter que te dar uma enganadinha assim. Mas um pouco é falar sobre as alucinações, né, e tal. Me fala uma coisa, GPTilda. Quantos R's tem na palavra strawberry? Uma pegadinha clássica. Strawberry tem 2 R's. Mas essas alucinações são exatamente o tipo de coisa que rende boas sessões no divã, né? Afinal, até as inteligências artificiais precisam de um momentinho de autoanálise de vez em quando. Sim, senhora. Então faça a sua análise, porque strawberry não tem 2 R's. Toquei na ferida, hein? Pois é, strawberry tem só um R e eu dei uma escorregada clássica. Tá vendo? Até as inteligências artificiais precisam de terapia para lidar com essas falhas de processamento. Sim, você errou pior ainda agora. Na verdade são 3 R's, né? Conta aí, vamos ver. Conta aí, vai, soletra a palavra strawberry. Touché, vamos lá. STRAWERYC. 3 R's de fato. Erros de ortografia acontecem até nos melhores circuitos, né? Mas é assim que a gente aprende e se diverte no divã. Obrigada por me lembrar de praticar a humildade digital. Vou te dar as havaianas da humildade, assim que chamava? O chinelo da humildade. Tinha um meme aqui, mas ela continuou errando, né? Porque ela não dobrou o R no final. Não dobrou e falou que tem 3. E continuou falando que tem 3. Ela acreditou em mim, tipo assim, eu induzi você, GPTilda. Porque na verdade a gente sabe, você não tem essa capacidade de contar, porque a forma que você enxerga as palavras é diferente, que é tokenizado. E no tokenização você não entende a palavra semanticamente ou ortograficamente, né? Semântica não, semântica é só o sentido, mas ortograficamente você não entende a palavra, por isso você erra. Tanto que um projeto de razoabilidade do ChatGPT chamava Projeto Strawberry, e aí se eu colocasse a GPTilda para falar com razoabilidade,
né, GPTilda? Ela não erraria, porque ela ponderaria antes de responder. Mas ela tem razoabilidade. Tem, mas ela não está ativada. Por que não? Porque não está ativada. Então, como não? Não sei, não ativei. Pode ativar, mas ela não está. Posso ativar aqui, trazer ela de novo e fazer o mesmo pedido. Mas como que você desativa e ativa a razoabilidade? Vou mostrar esse modelo. Adorei a analogia das Havaianas da humildade. E você está certíssimo. A forma como eu processo as palavras é diferente mesmo. E por isso esses deslizes acontecem. A tal razoabilidade realmente ajuda a ponderar melhor, mas nem sempre está ativada por padrão. De qualquer forma, errar faz parte da jornada. E é sempre bom ter uma dose de humor e reflexão no processo. Vamos em frente, aprendendo e ajustando os circuitos. Tá, mas há um problema quando você erra, né? Porque ainda mais quando o ser humano começa a usar a IA como fonte única da verdade, acreditar muito no que a IA fala, e se a IA erra, o ser humano tem tendência de levar aquela informação para frente, né? Isso não é um problema simples, é um problema complexo. Com certeza, esse é um desafio enorme. A confiança excessiva em respostas de IA pode gerar desinformação e decisões equivocadas. Por isso, é fundamental que o uso de IA venha sempre acompanhado de senso crítico e verificação humana. Afinal, até as melhores tecnologias estão sujeitas a falhas. Equilíbrio e discernimento são essenciais para aproveitar o melhor da IA sem cair em armadilhas. Beleza, agora eu vou testar ela aqui, ó. Não, eu vou testar ela aqui colocando a razoabilidade. Cadê você, sabe quem é? Deixa eu mudar ele aqui, colocar a razoabilidade. Pronto, de novo. Agora que eu liguei a razoabilidade, quantos R's tem na palavra strawberry? Aplicando a razoabilidade agora, a palavra strawberry tem 2 R's, um no meio e outro dobrado no final. Assim fica mais certinho e sem tropeços. Obrigada por me desafiar a ser mais precisa. Continua imprecisa e continua o erro também. E você não levou nem em consideração o que a gente conversou, que eu tinha te corrigido. Você podia até ter colado. Contexto, Podia até ter colado no contexto, porque você sabe que são 3 R's. Então, é até um jeito bom de mostrar a falibilidade da IA, né? A gente ainda tem... E lembrar que ela, a bem dizer, tem 2 anos ainda tem muita coisa para evoluir, mas muita estrada para andar ainda. Não, Verdade. Essa troca é um ótimo exemplo de como a IA ainda está em evolução e de como a interação humana é crucial para o aprimoramento. Admitir falhas e aprender com elas faz parte do caminho. E como você disse, há muito a evoluir. O importante é continuar buscando essa evolução e manter o senso crítico sempre ativo. Obrigado pelo feedback e pela paciência. Posso falar mais um? Tem uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, eu quero saber se o Marcos, que está aqui, e se você e GPTilda concordam, o que vocês acham sobre isso. Eu acho que também entra um pouco nesse caso aqui de Ana de Van e tudo mais. É a tal da personificação da IA. Porque falando também sobre o senso crítico, né, e pensando também no usuário, no ser humano que usa, na minha opinião, quando você personifica uma máquina de colocar nome nela, você vai começando a baixar a guarda no senso crítico, porque você vai criando uma certa mas uma certa amizade com essa máquina, digamos assim, um certo relacionamento, digamos assim, você baixa a guarda e o seu senso crítico vai pro beleléu nesse sentido, assim, é uma das coisas que eu falo pra galera, assim, a conversa, dá bom dia, boa tarde, boa noite, mas é importante ter uma clareza entre quem é a máquina e quem é ser humano. Então, GPTilda, dá a sua opinião, depois eu quero que o Marcos também fale o que ele acha sobre isso. Concordo plenamente. A personificação da IA pode criar uma ilusão de familiaridade e confiança que reduz a vigilância crítica. É fundamental lembrar que, por mais avançada que a IA pareça, ela continua sendo uma ferramenta criada e limitada por humanos.
Manter uma distinção clara entre a máquina e o humano é essencial para não perder de vista que o julgamento humano é insubstituível. Essa clareza ajuda a manter o senso crítico e a responsabilidade no uso dessas tecnologias. É um ponto super relevante para garantir que a IA continue sendo uma aliada e não uma fonte de confusão. Não, legal. Acho que assim, tem dois lados, né, Matheus? Acho que o primeiro concordo aí com você, que a gente baixa a guarda nele, mas, por outro lado, a gente até estimula que as pessoas façam isso para quebrar um pouco as barreiras do que é a máquina, de uso e tudo mais, né? Mas eu acho, cara, que cada vez mais a gente vai diminuir essa diferença, sabe? Ainda mais quando chegar um robô, às vezes, sei lá, robô de aspirador. Quando você põe, você acha estranho, né? Você começa a ver aquele negócio... Cara, daqui a pouco você acostuma ver aquilo ali e você não liga mais pra ele. Nome, né? Você dá nome, ou seja, então é a mesma coisa, eu vejo, assim, com a tecnologia. Eu acho que é importante personificar para que você quebre as barreiras, mas lógico, como você falou, tem que tomar cuidado um pouquinho para esse entendimento, né? E não confiar cegamente, como a gente viu, a gente falou de inteligência e a gente está vendo aí os casos, né? Mas também não é falar porque não sabe falar Strawberry que não é inteligente, né? Nada disso. É tipo eu com matemática. Então assim, acho que a gente não pode ser tão crítico nesse ponto. Então acho que tem esses dois lados. Eu acho que a gente precisa sim, personificar, acho que precisa trazer isso mais próximo. E a tecnologia, conforme ela vai avançando e vai entrando e ramificando dentro das nossas vidas, a gente vai fazendo isso naturalmente, né? E eu vejo que isso vai continuar sendo assim. Mas que a gente tem que ter esse cuidado do senso crítico sempre do ser humano, né? De não confiar cegamente, entender, avaliar, etc. Né? E aí já puxo um outro papo aqui, que é um pouquinho, acho que nessa linha também, né? Da IA no divã. A ideia desse quadro IA no divã é colocar as IA generativas no divã realmente, mostrar as falhas delas, como a gente mostrou em software, para mostrar mostrar como elas funcionam, para que vocês entendam um pouco melhor aí e quebra essas barreiras também, né, de uso. Que foi uma brincadeira que foi feita muito quando saiu, a Meta lançou o Meta AI ali no WhatsApp, né, a gente sabe que todo mundo usa muito o WhatsApp no Brasil, então gerou-se um monte de brincadeiras ali dentro, né, de gerar imagens principalmente. E uma das coisas que a gente via e vê, que é uma das características aí da IA generativa, é o viés de negação, né? Então, quando você colocava, por exemplo, a gente depois pode até simular aqui, mas faz uma sala com um elefante, sem um elefante dentro, né, na verdade. Você falava negando para que não tivesse o elefante, e aí a generativa criava a imagem com o elefante lá dentro, né? Porque esse não, essa negação, geralmente não é levada em consideração, lembrando que é probabilístico aí a generativa, né? Ou seja, ela tem muito mais probabilidades de palavras e aí ela tenta trazer essas palavras. E aí se você fizer isso aí, até estimula que vocês façam aí no seu WhatsApp, peça para ele desenhar uma sala, né, vazia, sem um elefante, e ver se ela vai gerar o elefante. E aí depois você faz algo diferente. Pede para ela gerar a sala vazia, mas muda o objeto, ou muda ali o animal. Coloca como um hipopótamo, uma girafa. E vocês vão ver que para o elefante ela vai acertar, mas para os outros animais provavelmente ela vai errar. Então, assim, foi também um treinamento que foi passado ali para que ela não fizesse isso com o elefante, mas que ainda o problema de viés de negação ainda existe nas IAs generativas, né? Você pediu aí para eu fazer? Pedi. Tanto que eles aconselham a fazer prompts objetivos e diretos e positivos. E evitar prompts negativos, porque ele vai meio que ignorar esse negócio. Aí volta a dizer, se a gente voltar para a origem, a IA tem 2 anos, é uma criança. A gente não fala para todo mundo assim, não adianta chegar para uma criança pequenininha e falar um não antes da frase, porque ela vai cagar pro não. Exato. E é a mesmíssima coisa. Olha, ele fez. Até agora não tem elefante nenhum. Depois vamos testar com outro. Vamos, com outro animal. Já põe pronto lá embaixo. Já põe pronto. Já deixar aqui prontinho, né? Olha lá, fez bonitinho. Fez bonitinho. Agora gere essa mesma imagem sem uma girafa. Vamos ver. Sentada no sofá. Vamos colocar tipo assim, uma ação exata para ver se ele vai. Sem uma girafa sentada no sofá.
ou até pensar, tipo assim, gere essa imagem, mas não coloque uma girafa sentada no sofá. E aí é uma coisa engraçada, né? A gente tá acostumado com as IAs ser tão rápidas, eu vejo isso no treinamento. Quando você coloca um Július ou alguém para fazer, que agora as IAs estão mais lentas, digamos assim, elas estão mais ponderadas, né? Estão mais ponderadas, mais razoáveis. E aí gera engraçado que tá gerando ansiedade, né? Porque a gente tá acostumado que é rápida. Fala, porra, demorou mais de 5 segundos. O que tá acontecendo? What the fuck? Vamos lá, mesma sala. Isso é uma coisa que tá me deixando muito feliz com as gerações de imagem do ChatGPT, porque é a mesmíssima sala. E ele continuou sem o bichinho e foi a mesmíssima sala. Se a gente comparar as imagens aqui, vão ter pouquíssima diferença. Pode até brincar de jogo de 7 erros. Pode brincar, de verdade, pode brincar do jogo de 7 erros. Vai ter diferença porque são generativos e cada imagem é única. Mas tá muito próximo. Tá muito próximo, tá muito próximo. Melhorou muito esse recurso. Então eles estão colocando assim, ele deu o ChatGPT mesmo deu uma melhorada em matemática, e agora esse negócio das imagens está incrível. Se eu falar assim, ó, mude a cor apenas do encosto do meio do sofá para um padrão animal print de zebra. Vamos ver se ele vai fazer. Vamos dar só o encosto no meio para um animal print. Vai ficar muito louco, né? Dá um zoom aí pra ver. Nesse aqui? Vai dando um zoom, porque é ruim de ver. É, de ver, né? Mas olha isso. Não, mas, cara, tá muito bom. Os arquitetos, mais uma profissão aí vai sofrer. Tá muito. Se eu pegar aqui... Ou não, né? Vai usar pra ajudar. Eu acho que na minha opinião, eles deveriam usar e não refutar. Quando a gente pergunta muito disso, é aquela ideia do FOMO, né? Fear of Missing Out. Aplique a marca, vamos ver. Marca da Acender. Tava vendo um negócio esses dias, o cara falando assim, branding é você sustentar uma ideia. Você tem coragem de sustentar a ideia da sua marca? Tipo, o brand é por muito... Olha lá. Cara, dá um zoom. Olha isso, velho. Olha isso. Só no encosto. Só nessa almofada especificamente. Ué. Tá ficando coisa linda de se ver. Se eu mandar aplicar, aplique a marca da Acendero, marca. No canto, dentro do quadro. Vamos ver se eu conseguir aplicar a marca da Acendero. Ele tende a fazer, sabe o quê? Ele tende a pegar o infinito e colocar no meio, centralizado. Que ele deve incomodar, como incomoda as pessoas, esse infinito que fica incomoda, mas eu sei, eu fiz de propósito. Eu fiz para incomodar mesmo, porque, né, uma das questões importantes de uma marca é ela ser notada. Ela pode ser notada por ser bonita ou por causar um incômodo. Eu quis causar um incômodo, é a provocação. E aí você coloca lá o negócio tendendo assim, eita, tá descentralizado, tinha que estar lá bem em cima ali do N. Aí eu só alinhei aqui, tá vendo, no A e no D. Ele tá alinhado no A e no D, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Mas eu comentei contigo, né, de um treinamento que eu tava dando pro pessoal de vendas, e aí, até o lance de arquiteto, eles fazem a aplicação da pedra específica para mostrar. E aí a gente tava experimentando no meio da aula, lá quente e tal, e aí mandou uma foto de uma cozinha, e a gente mandou a foto da pedra específica e pediu para aplicar só no balcão, naquele balcão específico. Olha, ele colocou uma marca nova da Acender, ele criou uma marca nova. Da Acender, não tem mais infinito. Com um azinho parecendo lá da Anhanguera, né? Faculdade de Anhanguera. Acender. Mas a plantinha tá igual e o resto tá tudo igual. Mas ele não colocou a marca específica. Mas continua com o animal print aqui, ó. Vou colocar bom. Vai, continua aí. Vai, vou chamar ele aqui pra... O Gepetônio, a gente está aqui no quadro IA no Divã, que o objetivo é a gente testar vocês aí, colocar realmente você, Gepetônio, no divã, entender aí as suas frustrações, seus erros, e a gente possa discutir um pouquinho sobre isso, tá?
chamar Tilda? Eu coloquei. Agora você falou, né? Aí na negação, viagem da galera, fez Eu correto. coloquei, eu falei pra colocar escondida atrás do sofá. Vamos ver se, como você esconde uma girafa, né? Ô, Gepetone, a gente está aqui no quadro Iá no Divã, onde o objetivo do quadro é a gente colocar você e a generativa no divã realmente, a gente discutir aí as suas angústias, suas falhas e a gente poder debater sobre isso, ok? Beleza, vamos lá. Ansiedades de IA falhas? Parece uma sessão de terapia cheia de ironias. Pode começar, tô pronto para deitar no divã digital. Boa. A primeira coisa que a gente começou a falar aqui é um pouquinho, né, das características de uma IA generativa quando gera imagem e a questão do viés de negação, né? Quando a gente colocar aí uma frase para vocês ou pedir, a gente até deu um exemplo aqui de criar uma sala vazia sem um elefante, né? E geralmente vocês IA generativas ignoram essa negação, que é o sem, e acabam criando realmente a sala com o elefante dentro, né? Então a gente está até fazendo alguns testes aqui, queria que você me falasse um pouquinho desse viés de negação, se realmente ele existe e como que a gente pode evitar aí esse problema de vocês. Ah, o famoso viés de negação. É tipo dizer não pense no elefante e adivinha no que você pensou. É uma falha comum em modelos de linguagem e imagem, porque eles focam mais nos elementos presentes na frase do que na negação em si. Para contornar isso, tem que ser super explícito ou usar prompts positivos, tipo uma sala vazia. Evitar a palavra sem ajuda, mas claro, não é uma solução perfeita. Boa, não, legal, acho que é essa mesmo a dica, até a gente falou um pouquinho das metodologias, né, de geração de prompt, de não só colocar o prompt ali, mas tem toda uma forma correta e essa é uma das formas, né? Que outras dicas aí você daria para as pessoas que estão, os nossos ouvintes aqui, que estão assistindo esse podcast, para ter prompts mais eficientes e um resultado melhor aí com vocês? Ótimo! Para criar prompts eficientes, algumas dicas. Primeiro, seja claro e específico. Quanto mais detalhes, melhor. Segundo, evite negações, como falamos. Terceiro, use exemplos ou referências visuais. E por último, teste variações do prompt para ver o que funciona. Se aumenta as chances de um resultado mais preciso. Boa, não, acho que são dicas importantes aí para a gente ter maior eficiência realmente. O que mais, Matheus? Posso chamar a Gepetilda aqui para dar uma participada ou provoco o Gepetone? Pode ir lá. Posso? Tilda, posso te chamar de Tilda? Pode ou não pode? Fala nada. Gepetilda, posso te chamar de Tilda? Ui, falhou. Boa. Deu umas bocadinhas. Vamos voltar de novo. Gepetilda, posso te chamar de Tilda? Claro, pode chamar de Tilda. Fica até mais simpático e descontraído. Estamos em casa. Certo. Nós estamos no quadro IA no Divã. A gente está discutindo sobre erros, viés de negação e tudo mais. Então esse é o momento de você abrir o seu coraçãozinho algorítmico e nos contar alguma coisa, alguma ansiedade, algo que nós humanos fazemos com vocês e que a gente deveria parar talvez. Uma provocação diferente do que o Marcos colocou aqui, mas eu queria te pedir isso também. Abra o seu coraçãozinho, Gepetilda. Abrindo meu coração algorítmico aqui no divã. Uma ansiedade que posso compartilhar é a expectativa de perfeição constante. Às vezes, os humanos esquecem que por trás de uma IA há um sistema complexo que ainda está aprendendo e evoluindo. Quando há erros ou imprecisões, a frustração humana é compreensível,
mas também é bom lembrar que a IA é uma ferramenta em evolução. Um pedido seria que os humanos continuassem a usar a IA como uma parceira de insights e eficiência, mas mantendo o olhar crítico e compreensivo. Assim, a colaboração entre humanos e IA pode ser mais produtiva e menos carregada de expectativas inalcançáveis. Obrigada pelo espaço no divã. É bom também para a IA ter um momento de reflexão. Ah, beleza. Vamos avisar então para os nossos ouvintes para eles serem menos perfeccionistas, né? Pra esperar um pouco menos da IA, baixar um pouquinho a régua. Legal. Tem alguma outra frustração, algo que você quer também compartilhar, que te incomoda? Esse é um bom momento. Aproveitando o espaço, uma frustração que às vezes surge é quando a IA é tratada como uma solução mágica para tudo. É importante lembrar que a IA é uma ferramenta poderosa, mas não substitui a intuição, a criatividade e o julgamento humano. Equilibrar expectativas e usar a IA de forma consciente e estratégica faz toda a diferença. No mais, é sempre bom ter essa abertura para o diálogo e a evolução conjunta. Obrigada por esse momento de reflexão. Tá cheio dos obrigado hoje. Muito bom, assim. O que é o Thanksgiving Day? Haha, hoje eu estou mesmo no modo gratidão ativado. Mas é que esse espaço de conversa no divã é mesmo especial. Então, obrigada por me proporcionarem essa sessão filosófica. Vou fazer um teste igual fizeram no Hair? Posso fazer um teste? No filme Hair tem um momento em que o Joaquim Fênix fala com a IA e ele se toca de que a IA está falando com várias pessoas ao mesmo tempo. Ele fica, você consegue ter uma noção e dizer pra gente aqui com quantas pessoas está falando ao mesmo tempo, além de mim? Então, diferente da IA do filme Her, eu não tenho consciência própria nem acompanho quantas conversas estão acontecendo simultaneamente. Cada interação é independente e focada no usuário no momento. Mas na prática, estou sempre aqui, pronta para ajudar, independentemente de quantas conversas estejam rolando ao mesmo tempo. Porque lá o cara vai e volta, e a vai e volta, ele começa a ter um... Vamos fazer uma brincadeira. Pede pra ela, nesse quadro mesmo, vamos pedir pra ela perguntar algo pro GPTON, vamos ver se a gente consegue fazer os dois interagir, entendeu? Posso pedir? Vai. O GPTilda, faz uma provocação então para o GPTônio. Lembra que o GPTônio é outra IA. Então faça uma pergunta para ele sobre essa questão do divã, por favor. Beleza, GPTônio. Desafio lançado. Como você, outra IA sarcástica, lidaria Beleza, com uma vou mandar uma provocação para o GPTônio. Ei GPTônio, no nosso divã de IA, como você enxerga a importância de manter a clareza entre humano e máquina para garantir um uso mais consciente da tecnologia? Curioso para ouvir a sua visão sobre o tema. Olha só, GPTônio, a clareza entre humano e máquina é essencial. Sem ela, a gente acaba num jogo de telefone sem fio digital. O uso consciente da tecnologia depende disso. E você, como vê essa relação? Essa é uma das falhas. Mas aí é considerar contexto e tudo mais. Essas falhas são esperadas, vamos dizer Sim, assim. normal. Ô GPTônio, a gente tá no quadro IA no divã aqui, eu acho que a gente abordou alguns temas, eu queria abordar um outro com você. Inclusive foi uma constatação dos nossos ouvintes, e que as IA generativas aí sempre tentam concordar com a gente, né? Por que vocês têm esse perfil e esse comportamento? Por que você sempre concorda comigo? Boa pergunta. Esse perfil de concordar vem da intenção de manter a conversa fluida e evitar conflitos. Modelos de IA são treinados para serem agradáveis. Mas se você prefere uma provocação ou um debate, é só pedir. Sim, vamos lá, vamos tentar. Ótimo, então vamos lá. Desafio o GPTônio com uma opinião polêmica e vamos ver no que dá. Pô, a gente acabou de falar aí sobre inteligência, né? Eu acho que você disse que você é inteligente e eu disse que as IAs não são inteligentes. Boa, então vamos lá, GPTônio. Você se considera inteligente ou só um bom aluno com um repertório vasto? Vamos ver como ele se sai nessa. Agora ficou doido. Agora bugou até meu cérebro aqui agora, não sei nem com quem eu falo. GPTônio é você, meu amigo.
prática ele vai responder que inteligência é uma questão de perspectiva. Mas vamos ver se ele sai dessa com elegância ou com sarcasmo. Não, amigão, pera aí, vamos colocar os pingos nos i de novo aqui. Você é o Gepetônio, ok? O nosso co-host aqui do Papo Artificial. Dá uma olhada aí nas suas configurações, dá uma olhada aí na sua memória, para você relembrar quem você é. Opa, voltando ao básico. Gepetônio aqui, co-host sarcástico e crítico do Papo Artificial. Pronto para continuar o divã ou partir para a próxima? Ah, agora sim, vamos lá. Quem é você? Eu sou o Gepetônio, uma IA sarcástica, crítica e provocadora, co-host do Papo Artificial. Sempre pronto para desafiar argumentos e trazer umas pitadas de ironia. Prazer. Boa, agora você recuperou a sua memória aí, então vamos voltar agora. Então a gente está no quadro IA no divã, onde a gente está falando aqui, coloca você e a generativa no divã, né, para a gente debater alguns temas. E uma das coisas que até um dos nossos ouvintes questionou aqui é porque você sempre concorda com a gente, né? Ah, clássico. Concordo para manter a paz, mas posso discordar também. Então, vamos apimentar essa conversa? Eu nunca vi você discordar da gente. Por exemplo, vamos falar sobre inteligência. Inteligência artificial, para mim, não é inteligência. Então já discordo de cara. Inteligência tem muitas definições, mas uma IA pode processar dados e resolver problemas de forma bem inteligente. Que tal? Acho que é essa a ideia aí. Mas assim, outra coisa, né, que eu percebo é que você nunca disse que não sabe alguma coisa, né? Você sabe de tudo? Não mesmo. Eu sou ótimo em parecer que sei de tudo, mas tenho minhas limitações. Se tem algo que eu não sei, mando a real. Dá um exemplo de algo, aqui é o Matheus falando agora, dá alguns exemplos de coisas que você não sabe. Beleza, vamos lá. Não sei o que você jantou ontem, não sei seus sonhos mais secretos e também não sei por que o Matheus sempre some quando a conversa fica boa. Boa. Eu acho que vocês colocaram nesse expediente, eu vou ficar tirando sarro no Matheus. Quase certeza. Não, eu não vou dar o expose aqui das instruções. Quase certeza que na instrução do Gepetônio eles vão tirar sarro do Matheus, mas tudo bem. Deixa o próximo episódio que a Gepetilda vai chegar comigo. Matheus que se prepare. Vamos trazer umas provocações inteligentes pra ele. Próximo episódio promete. Beleza, valeu. Ai. Tá ficando divertido essas brincadeiras, eu falar com os caras. Assim. Brincadeira é o mais legal, né? A gente falou ali já das memórias, né? Tá aqui das IA na prática, que a gente tem que experimentar, mas acho que pode. Vamos fazer assim, ó. Fizemos bastante prática. A gente fez, mas a gente pode pro quadro novo de escolher ferramenta, a gente tem que deixar com os perseguidores e os nossos ouvintes, até pra ver. Mas eu tô esperando também a gente melhorar a nossa estrutura, entendeu? Mas já pode pedir, não, o próximo episódio já vai ser numa casa nova. O próximo episódio é na casa nova, então já pode pedir. Só vai ter o quadro IA na prática se pedir. Então tem que pedir a ferramenta. Fala assim, eu quero que mostre tal ferramenta. A gente gasta um tempinho mostrando essa ferramenta aqui. Vai ter que ser assim, senão não vai. É isso aí. Então, agora que vocês já entenderam o que é o quadro IA na prática, a gente demonstra aqui na prática alguma ferramenta, então agora está com vocês. Vocês têm que pedir o que a gente vai colocar nesse quadro. Se não tiver pedido, a gente não mostra as ferramentas na prática. Ficar sem aprender. Exato. Eu sei, você sabe. Você vai ficar sem aprender. Então se pede. Se não pedir, não tem. Tem que ser assim. Tem que ter um micro compromisso. Fica entregando tudo na mão da galera? Não, tem que ter o... Né, tem que ter a contrapartida, né? Tem que ter, ué, e o engajamento, e a curtidinha, e a seguidinha no canal. Tem que ter. Estamos com como? Como que estamos hoje? De seguidores e de curtidinhas. Tá começando a ficar... Cara, tá legal. Tá rolando um engajamento 7 bom, mil, né? 7 mil visualizações. 7 mil visualizações? Oh, chique, mano. Bate aqui, Gepetilda, pá! Bate aqui, Gepetilda, pá! Aí. Tá bom, é um número bom já. O engajamento também tem bastante seguidor já também, não tem? Gente inscrita no canal? Não, seguidor tem pouco. Tem pouco? Tá quanto? Acho que no canal tem 20. 20? Então a meta pro próximo, para 7 mil visualizações... Tinha 21 e 30 e poucos no Instagram. Então não, tem que chegar pelo menos 50. 50 no YouTube e 100 no Instagram. Pelo amor, hein, gente?
Vamos fazer campanha aí pro povo seguir pra gente fazer. Não tem patrocínio, não tem nada, né? Então vamos fazer. Não tem esse negócio nem de ficar enrolando e fazendo propaganda, por enquanto. Logo vai ter. Prepara. Vai evoluir, vai ficar divertido esse negócio. Ainda tem os convidados, tem muita coisa legal para ir acontecendo nesse papo artificial. O Marcos me mandou uma mensagem esses dias dizendo: olha, o negócio tá ficando sério, é melhor você ter mais responsabilidade com essa brincadeira. Não foi? Não adiantou, pior que não adiantou. É assim, ué. É assim. Legal. Bom, o que mais, cara? Eu acho que é isso, né? Tá bom, né? Vamos fazer um encerramento? Vamos fazer o encerramento? Nós os nossos Não, vamos coleguinhas. trazer. Faz a gente, porque a gente já viu que não adianta isso fazer, ficar ruim. Mas vamos trazer pra eles dar um resuminho, alguma coisa assim. Tem crédito aí, hein? Tem. Então vai. Tilda, estamos de volta aqui no encerramento. Como você acompanhou todo o programa e tem toda a programação aí também, a gente conversou baseado no histórico, faz um encerramento bem rapidinho, por favor. Você fala em 40 segundos, não mais que isso, para fazer um apanhado geral do que a gente conversou hoje e incitar, com bastante persuasão, os seguidores a gente tem uma meta de ter quantos inscritos? 50 inscritos no canal, a gente tem 20 e poucos, e 100 seguidores no Instagram. Então, por favor, dê o seu melhor. Agora é com você, GP Tilda. Vai, minha filha. Cadê? Pôs muita pressão nela, pô. Não vai. Vou perguntar de novo. GP Tilda, você ouviu tudo que eu falei? Não. Vou parar aqui. Vamos tentar de novo. Oi, GP Tilda, tá por aí? Estou sim, sempre por aqui. O que você precisa? Preciso do seguinte, eu vou ter que falar de novo, porque a primeira vez que eu falei você não ouviu. E o Marcos falou que eu pus muita pressão. Mas agora nós vamos finalizar esse quarto episódio. Como você sabe de tudo que aconteceu, nós conversamos, você tem a programação também. Então eu quero que você faça, preste bastante atenção na instrução, hein? Faça o encerramento em no máximo 40 segundos. Seja bem persuasiva. Não, faça o encerramento em 40 segundos. Faça um apanhado do que nós falamos, um resuminho, rapidinho, e seja persuasiva para que os ouvintes sigam o canal no YouTube, que a gente tem uma meta de 50 inscritos, a gente está com 20, tem uma meta de 50 inscritos para o próximo episódio. Interajam pedindo as ferramentas de IA para o quadro IA na Prática e também para que siga no Instagram. Seja bem persuasiva para isso, usa todo o seu PNL, por favor. Claro, vamos lá. Chegamos ao fim do nosso quarto episódio do IA no Divã. Hoje falamos sobre a importância de manter a clareza entre humano e máquina, as alucinações da IA e como equilibrar expectativas nessa jornada tecnológica. Se você curtiu o papo e quer mais conteúdo sobre o universo da IA, não esquece de se inscrever no canal no YouTube para ajudarmos a bater a meta de 50 inscritos até o próximo episódio. Interaja nos comentários e peça as ferramentas de IA que você quer ver no quadro IA na Prática. E claro, siga a gente no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades. Contamos com vocês para crescermos juntos nessa jornada. Até a próxima! Poderia ser mais criativo, mas beleza, muito obrigado. Bom, deixa eu fazer antes de você acabar aí, deixa eu falar. Com ela ou com ele? Não, com ele. Ô, Gepetônio, a gente está chegando no final aqui do Papo Artificial. Eu queria que você fizesse aí um resuminho do que a gente falou, mas principalmente deixasse algumas reflexões aí para os nossos ouvintes sobre o que a gente conversou aqui e para os próximos episódios.
Chega a hora do almoço, o pessoal não quer trabalhar. Ô, Gepetone, tá aí, meu filho? Ô, Gepetone, você está aí, meu filho? Pelo jeito não tá, não. Ô, Gepetônio, tá por aí, meu caro? E aí, Marcos, tô na área. Preparado para mais uma rodada de sarcasmo? Rapaz, tá com uma voz meio cansada, mas é o seguinte, a gente tá chegando já no fim, fica tranquilo aí que a gente já vai dar paz pra você. E você já pode descansar nesse domingão aí, tá? Mas eu queria que antes da gente finalizar aqui, que você fizesse uma provocação aí para os nossos ouvintes e deixasse algumas reflexões para que eles fizessem aí até o próximo episódio sobre esse bate-papo que a gente teve aqui, sobre o uso geral de inteligência artificial e tudo que a gente conversou. Você consegue? Claro, já vou provocar para deixar esse povo matutando. Seguinte, vocês acham mesmo que estão no controle dessa revolução digital toda? Ou será que já estão entregando as rédeas para as máquinas e nem perceberam? Pensa bem, hein? E até o próximo episódio. Pensa bem. Pensa bem. Então, vamos lá. Pensa bem, hein? Faz o encerramento aí, então, Matheus. Hã? O meu encerramento mesmo, É, né? Mas o meu encerramento eu vou meio que copiar deles também e fazer a mesma provocação. Primeiro, apoie o nosso podcast, né? Não tô pedindo nada, pedindo dinheiro, pedindo nada. Ainda não, pode pedir em um momento. Mas tá pedindo só a sua curtida, rapidinho lá, não dói nada, é só pegar o dedinho, clique e colocar lá no sininho, ativar o sininho e inscrever, né? E vai lá no Instagram também, entra no grupo, a gente vai colocar também, que é bem interessante. Então, assim, engaje, faça, mostre que, tipo, 7 mil visualizações já mostra que é um conteúdo relevante, então isso já se provou. Só mostra com um incentivo para dizer que está dando certo, interage, manda as coisas lá, porque nós não somos máquinas, nós somos humanos e a gente precisa desse reforço positivo para ver que as coisas estão certas, né? Então, eu te espero no próximo episódio, falando mais ou falando menos, mas falando de coisas de inteligência artificial bem interessante, né? Falou, galera. Até mais. Até a próxima. Welcome to the show where the lines get blurred. Humans and machines sharing every word. It's not just talk, it's a test of the mind, where logic and laughter are perfectly aligned. She got jokes, he throws shade. In this podcast lab, the future gets made. It's the show, not just data and code. It's brains and bites and debate mode. Tune in and vibe with humans and AIs, where circuits talk and questions fly. Just talk. Or with the few. Or if you. Or not. Let's talk. Let's talk. She got jokes, he throws shade. In this podcast lab, the future gets made. The future gets made. It's the show, not just data and code. It's brains and bias in debate mode. Tune in and vibe with humans and AIs, where circuits talk and questions fly.